Olá, pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade ao assunto da segunda unidade em espanhol. E hoje nós vamos trabalhar com formação del particípio. A gente vai entender como é que nós formamos em espanhol o particípio. Bom, quanto ao processo de formação, nós temos aqui o seguinte. El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo y añadiendo la raíz de los verbos acabados en AR, ER o IR, respectivamente, ADO ou IDO. Então, para formar o particípio em espanhol, o que é que eu devo fazer? Eu devo preservar a raiz do verbo e retirar dele a sua terminação. Essa terminação pode aparecer na forma de AR, ER ou IR. E, ao fazer isso, eu vou acrescentar, no lugar dessas terminações, ADO ou IDO. A terminação ADO eu vou colocar nos verbos que terminam com AR, como, por exemplo, o exemplo aqui de baixo, hablar, é isso? Então, para formar o particípio do verbo hablar, eu vou tirar o AR e colocar no seu lugar a terminação ADO. E, além do ADO, eu também posso utilizar a terminação IDO. É o que ocorre, por exemplo, nos verbos aprender e viver. No caso do verbo aprender, eu vou tirar o ER e colocar no seu lugar IDO. E no caso do verbo viver, eu vou tirar o IR e colocar também no seu lugar o IDO. E daí então eu vou ter aprendido e vivido, que são os particípios do verbo aprender e viver. Hablado é o particípio do verbo hablar. Vocês estão percebendo que é muito parecido com o português. Quando a raiz de um verbo acaba em vocal, la I de la terminación del participio debe acentuarse. Así se indica que la vocal de la raíz del verbo y la de la terminación são independentes e não formam um diptongo. Então, toda vez que eu tiver um caso em que a vogal I ela vai aparecer junto de alguma vogal, eu tenho que acentuar essa I. Por que eu faço isso? É para que não se confunda essa aproximação entre as duas vogais como um ditongo. Então, quando eu coloco o I, eu deixo marcado que se trata de um hiato. É o que acontece, por exemplo, com o verbo ler. Né? Quando eu vou formar o particípio do verbo ler, eu vou ter leído. Então, nesse caso, como eu vou ter que colocar a terminação IDO, eu tenho que acentuar o I. Por quê? Para não parecer que o I aqui está formando um ditongo com a vogal E. É o que ocorre com o verbo trair. Né? Eu vou tirar o ER e colocar no seu final IDO e vou ter traído. Então, para que o I que aparece junto da vogal A não pareça que eles formam um ditongo, eu acentuo um I e deixo claro que aqui essas vogais estão separadas. Algunos verbos en español tienen dos participios, uno regular y uno irregular. Otros verbos pueden tener además dos participios irregulares. Se trata, en todo caso, de participios aceptados por la RAE, Real Academia Española, y pueden utilizarse indistintamente, pues son correctos. A tabla seguinte recorre os verbos mais frequentes deste tipo. Então, a gente vai ver agora alguns casos de particípios irregulares, certo? De modo geral, os particípios regulares, eles vão ter aquela terminação ADO ou IDO, a depender de como termina o verbo, se é em AR, ER ou IR, certo? Então, para esses verbos regulares, eu vou ter uma terminação específica. Só que no caso do espanhol, eu tenho alguns casos de verbos irregulares. E aí sim eu tenho que prestar atenção que como é que eu vou formar o particípio desses verbos irregulares. A gente está aqui vendo aqui uma tabela com os principais verbos irregulares com os quais nós vamos formar os seus particípios. Lembrando que em alguns casos desses verbos eu vou ter mais de um particípio. Eu vou ter um particípio regular e um particípio irregular. Então, qual é o particípio do verbo abrir? O particípio do verbo abrir é abierto. Decir, dicho. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Freír. Aqui eu vou ter a possibilidade de dois particípios, porque eu posso ter frito ou freito.
Imprimir, o mesmo caso. Eu posso ter impresso ou imprimido. Morir, muerto. Poner, puesto. Puesto. Suscribir, suscrito ou suscripto, com uma P muda. Ver, visto. Volver, volvido, certo? Então, aqui são algumas formas de particípios irregulares. Só que, de modo geral, para formar o particípio no espanhol, eu vou fazer aquela regrinha que eu coloquei no início, né? Você observa como é que o verbo termina, se termina com a R, R ou IR, vai preservar a final, tira essa terminação e colocar a terminação correspondente de particípio, que pode ser I, ADO, no caso dos verbos terminados em AR, I ou IDO, no caso dos verbos terminados em ER ou IR. Então, pessoal, esse é o assunto de hoje. Eu vou deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar continuidade realizando alguns exercícios sobre esse assunto.